A pessoa que vai abusar de esteroide anabólico, ela tem uma série de comportamentos. Esses 15 anos eu vi que as quantidades foram aumentando. Se entrar no shape virou métrica de sucesso na internet, As pessoas começam mais cedo hoje. Então é muito comum chegarem pessoas no consultório e falar: não, então eu vim aqui porque eu queria ver se eu já podia tomar alguma coisa pra dar uma acelerada. E a pessoa nem treina, ela tá começando a treinar agora. recebemos Lucas Caselli. Uma classe de pessoas que é o praia, balada, carnaval, tem um cruzeiro no final do ano, vou tirar umas fotos pro casamento. Médico e uma das maiores vozes sobre anabolismo no Brasil. Então essas pessoas, né, que não vieram ao longo do tempo comprometidas, elas querem um resultado mais rápido. Autor, criador de conteúdo e especialista. É que nem se eu abrisse a torneira e fechasse o ralo. Eu aumento o meu volume muscular. E hoje no All In abordamos as maiores mentiras e verdades sobre o corpo dos sonhos. Você tá, vamos supor, meio acima do peso, né, meio fortinho, e aí você toma um esteroide anabólico, você vai ficar um fordo. Do que muitos meninos sonham, tá personificado naquela figura ali. E ele fala que ele tá usando 2 gramas de testosterona, que isso daria perto de 20 vezes a dosagem terapêutica. O Iago começa a rir, eu falo assim, pronto, nem comecei ainda, cara, calma aí. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial que vocês já viram na vinheta, mas, gente, eu ganhei livros. Essa pessoa aqui, ela soube me presentear, a gente tava ali conversando nos bastidores. E o assunto aqui hoje é um assunto sério que eu já queria trazer há muito tempo. Por quê? É um assunto que hoje eu falo que virou água na internet, todo mundo quer fazer, todo mundo tem vontade, todo mundo paga pra fazer e parece uma coisa super simples. Só que eu sempre falo também que saúde a gente planta hoje pra colher no longo prazo e a maioria não tem essa percepção. Bom, quem vai falar sobre este tema é ele. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir positivamente e falar desse tema que é muito polêmico e que dá muito pano para manga, né? De entre certos e errados, entre visceralizações de comentários, às vezes em posts do Instagram, a gente vai desmistificar algumas coisas aqui de preferência. Ai, gente, é muito bom porque a gente já teve uns comentários ali do que rola pelo bastidor, pela internet, a gente estava aqui conversando. E aí, rede social é uma coisa que hoje está virando muito séria pela amplificação da mensagem, né? Essa questão de hormônios que a gente vai abordar e como usar. E eu vejo que a galera hoje, até que a menina magrinha da academia, que faz o 3 de 10 ali com 20 quilos, e o cara que quer ser Popeye e acha que ele tem que usar, talvez por acelerar um processo, mas assim, qual que é a tua visão hoje do uso de hormônios que saiu de uma fase de atleta, onde o bodybuilder que usa hoje para performance e foi para uma parte estética e usual do dia a dia? Eu acho que banalizou um pouco esse uso de hormônios, né? Então, a gente observa tanto na parte científica das publicações de artigos científicos, quanto na prática mesmo, né? Ao evoluir dos anos aí, de comecei a atender em 2004 até 2019, né? Então, esses 15 anos eu vi que as quantidades foram aumentando e o volume de pessoas utilizando aumentou e também fazendo coisas que não deveria, né? Quando eu poderia pensar em utilizar um recurso ergogênico, que a gente chama, que é uma substância para melhorar a sua performance, aumentar o quanto você vai ganhar de massa muscular, num estágio mais avançado. As pessoas começam mais cedo hoje, né? Então é muito comum chegarem pessoas no consultório e falar: não, então eu vim aqui porque eu queria ver se eu já podia tomar alguma coisa para dar uma acelerada. E a pessoa nem treina, ela está começando a treinar agora, né? Então o fisiculturismo, vamos chamar assim, né? A parte estética de uma modelagem física adequada, ele vai levar tempo. Você ter um corpo que ele é volumoso em termos musculares, ele é definido, ele é simétrico, proporcional, isso não vai ser criado da noite para o dia. E se eu tiver que dar um tempo muito, muito, muito curto para que aconteça uma mudança, é 1 ano. Ah, é 1 ano? É 1 ano. As pessoas querem geralmente crescer e definir em 3 meses, né? Elas chegam em setembro, outubro para ficar pronta para o verão, no final do ano, no Natal. E tem uma classe de pessoas, né? Talvez as pessoas se identifiquem com isso, que é o praia, balada, carnaval, tem um cruzeiro no final do ano, vou tirar umas fotos pro casamento. Então essas pessoas, né, que não vieram ao longo do tempo comprometidas, elas querem um resultado mais rápido.
né? E seja para qualquer finalidade, geralmente ela é finalidade estética, e por isso elas querem acelerar e abrem mão às vezes de fazer algumas coisas, por exemplo, usar hormônios, né? E aí entra um monte de outras coisas, usar hormônio do mercado clandestino, né? Comprar com não médico, não acompanhar, usar uma dosagem muito grande que é para o resultado vir mais rápido, né? E Então vira uma assim, salada de coisas, perigosa. muito bom essa tua colocação. Mas já que tu me falou que as pessoas começam mais cedo hoje, tudo, mesmo que elas comecem mais cedo e não treinem direito. Porque eu, sinceramente, quando eu vou na academia, eu vejo muita gente que não treina direito e treina fofo. A pessoa que treina fofo, o Iago começou a rir ali, ele já entendeu quanto o Iago é a nossa métrica. O Iago começa a rir, eu falo assim, pronto, nem comecei ainda, cara, calma aí. Mas assim, a pessoa que treina fofo, mesmo tomando, ela já vê um resultado acima da média? Ou ela precisa de algum estímulo? Nem sei qual é o estímulo mínimo. Mas treinou fofo, já tem resultado. Veja, o medicamento, se a gente tivesse que falar do esteroide anabólico, né, ele tem duas propriedades importantes, esses medicamentos, né, que chamam de bomba popularmente. Né? Eles foram criados lá na década de 30 para doenças que tinham um consumo de tecidos corporais, tecido ósseo, tecido muscular, então que perdia massa óssea, perdia massa muscular. E eles foram criados por conta dessas duas propriedades, uma que a gente chama de anabólica, de promover o crescimento desses tecidos, e a outra propriedade que é anticatabólica, ou seja, evita a degradação desses tecidos. Então, todo dia a gente se renova, né? Eu tenho células, por isso que a dermato manda você fazer esfoliação, né? Então saem as células mortas, chegam células novas. Isso acontece em todos os tecidos, inclusive no músculo. Então ele está se renovando o tempo inteiro. Então, se eu aumento o quanto eu estou ganhando e diminuir o quanto eu estou perdendo no balanço, né? É que nem se eu abrisse a torneira e fechasse o ralo, né? Então eu aumento o meu volume muscular. E esses medicamentos foram muito bem estudados na ciência e que eles aumentavam a massa muscular de pessoas que precisavam. Então eles funcionam com, sem ou apesar do treinamento. Ou seja, posso ter a barriga trincada sem treinar, só tomando um negocinho. Vai ser mais difícil por conta da dieta, mas você vai melhorar sim a sua condição física, principalmente de hipertrofia muscular. Tem vários estudos que viram isso em pessoas que eram doentes. Você aumenta a massa muscular dessas pessoas que tinham pouca massa muscular, né? Então, só que não vai fazer milagre. Porque se você tá, vamos supor, meio acima do peso, né, meio fortinho, e aí você toma um esteroide anabólico, você vai ficar um fordo, né? Cara, forte e gordo, que a gente brinca. Putz. Então, assim, não adianta. O medicamento, eu diria que numa pizza, né, se a gente tivesse que pegar uma pizza, ele faz parte de uma fatia só. Porque tem o sono adequado, tem a nutrição, tem a suplementação, tem o nível de estresse que você tem, né? Tem os seus fatores individuais. Muitas vezes o nosso biótipo, né? A pessoa tem lá os ossos do punho largo, a cabeça grande, a estrutura mais pesada, né? Ela não vai com a foto que ela queria de ter aquele corpinho daquele jeito, magrinha, não, quero ter um corpo de modelo, não vai. Assim. Talvez você vai ter que voltar a escolher seus pais de novo, né? Da mesma forma também, às vezes o antecedente de um menino, por exemplo, que é muito magrinho, é baixinho, né? E ele quer ficar gigantesco. Eu falo, olha, vamos dar o seu melhor, né? Não é para mitigar, matar o sonho de ninguém. Mas às vezes você olha que estruturalmente aquele corpo, né, o biotipo, ele não vai comportar tanta massa muscular assim. Mas muda, né? Com o processo de longo prazo. Muda. Oiê, eu sei que esse episódio tá bom demais. E a gente sabe que temas relevantes são construídos através de bons debates. Mas, para que eles continuem acontecendo, já aproveita para se inscrever aqui embaixo. E o seu comentário é muito importante. Agora, bom episódio. Então... E essa galera, assim, que tá começando jovem, tu fala que é com quantos anos tu começa a te procurar? Pra eu ter uma noção de... Pra galera que tá ouvindo aqui. Antes dos 18. Antes dos 18? É muito comum hoje, antes dos 18, já tá no colegial. Antigamente era colegial, né? Não sei como é que agora, eu tô velho. Mas 15, 16 anos, a molecada já tá indo pra academia e já está querendo tomar muitas coisas, né? E como você falou de forma brilhante, né? A internet hoje, ela proporciona para que esses jovens tenham acesso à informação que grandes atletas estão fazendo, né? Então, para o jovem é muito ruim esse tipo de exposição, né? Essa falta, eu encaro até como uma certa falta de responsabilidade dessa informação, que para aquele atleta ali é a vida dele. Exato. Ele ganha dinheiro, ele depende de tudo aquilo ali. Mas para o jovem, não necessariamente é. Então, só que ele está vendo uma pessoa
lá no podcast, que é uma pessoa que é famosa e ele não é famoso, a pessoa é gigantesca, grande, é onde ele quer chegar, né? Essa pessoa tem dinheiro, ganha bem, tem patrocínio das empresas de suplemento que ele economiza para poder pagar o suplemento e o cara ali, né, brinca de comer 4, 5 scoops de suplemento, né? Olha aqui, chegou aqui, ó, vamos fazer Vamos fazer um uma unboxing receita, aqui, né? unboxing. Um abrir. Então, com uma namorada bonita, com um carro bacana, viajando. Então, tudo que, né, muitos meninos sonham tá personificado naquela figura ali. E ele fala que ele está usando 2 gramas de testosterona, que isso daria perto de 20 vezes a dosagem terapêutica. Isso para falar pouco ainda, né? E aí esse menino, ele fala, o que ele fez? Porque eu quero fazer igual, né? Porque eu quero chegar lá também. Eu acho então, muito eventualmente, pode dar muito ruim isso. Não, eu acho muito louco porque, assim, eu falo para as pessoas que a galera... Todo ser humano quer copiar alguma coisa de alguém que ela aspiraciona. Sim. É igualzinho que tu falou. Eu vejo uma influenciadora, a mulher gata com a barriga trincada, que viaja com o marido e que ganha flores gigantes e chocolate e tem um relacionamento perfeito. A mulher faz a mesma coisa. Ela olha lá, ela chega em casa e ela fala assim, amor, cadê as flores? Amor, hoje tu tá cansado, o outro tá viajando com ela. E aí eu vejo que homens olham para este lado de ganhar massa, de ter a barriga trincada e etc. Só que esse atleta... Ele tem a vida dele, que ele vai dormir bonitinho, ele não vai beber no final de semana, e provavelmente ele mostra tudo isso, ele tem uma vida disciplinada, ele vive para aquilo. E aí eu vejo que as pessoas buscam alguma coisa para copiar, para aparecer, e a única coisa que ela consegue copiar é o uso do hormônio. É. E aí eu sempre falo assim, gente, vocês tinham que copiar o resto. A disciplina do cara, a comida do cara. Depois tu gasta teu dinheiro com hormônio, porque daí tu vai virar o Fordo. Sim. Tu vai virar essa pessoa, assim. E aí, eu vejo que não tem muito discernimento entre performance, o que essas pessoas negligenciam, e saúde. Qual que é a diferença de performance e saúde? Eu diria que todo esporte de alto rendimento ou a competição, ela não é saudável. O esporte, a atividade física, é sinônimo de saúde. A gente sabe que fazer atividades físicas de leves a moderadas ao longo da vida, né, proporcionam para a gente uma inibição do potencial risco de mais de 15 doenças diferentes, que são as mais comuns, desde cânceres, doenças vasculares, né, cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão, diabetes, enfim. Então, essas nuances, né? A gente acha que o atleta é sinônimo de saúde. Ele não é sinônimo de saúde. Eu achei a minha vida O inteira até atleta, olhar um cara quase ele morrendo anda no palco. com o pé no sabonete e o pé na lesão. Então você pega grandes atletas, você pega, por exemplo, exemplos famosos, né? Não preciso falar de ninguém, mas você pega aí Neymar, você pega Ronaldo, né? Que tem lá o seu joelho todo estrupiado. Porque é no altíssimo rendimento. Então ele lida no máximo do máximo da performance. Então é muito próximo dele fazer um super treinamento, né? Treinar over, treinar demais e se machucar. Né? Porque ele tá realmente, é que nem você pegar o carro e você colocar o pé no final do acelerador para ver até onde que o motor aguenta. Né? Tem gente que vai espanar ou não. Então, quando você está no máximo, é mais fácil você capotar, é mais fácil furar um pneu, ter mais, né, algum tipo de problema. Então, o esporte de alto rendimento, né, e a competição, ela não é saudável. A gente sabe desde sempre, independente dos outros recursos que se fazem. Né? Eu falo para as pessoas, e não é fácil também. Mas eu acho que a visão do... eu vejo assim, né? Por muito tempo eu olhava assim, não, fisiculturista é ser saudável. Porque a gente olha o corpo esteticamente perfeito de alguém com muito músculo. Mas quando tu para analisar o esporte, eu falo assim, gente, admiração total, porque as pessoas não têm ideia do quanto é viver 24 horas para aquilo. Sim. E é uma mentalidade que eu falo, cara, uma pessoa que faz dieta, pesa comida, dorme 8 horas e faz tudo de forma super regrada, essa pessoa mata alguém friamente, porque ela conseguiu zerar todas as coisas da vida dela ali para ter uma mentalidade para aquilo. Exato. Perfeito, assim. E aí, eu queria a tua opinião de tudo isso que a gente falou. Beleza, a gente usa anabolizantes no esporte, mas quando uma pessoa, entre aspas, saudável, deveria procurar usar? Faz sentido ou não? Nada a ver. A gente pode olhar isso por vários prismas, né? Vários lugares diferentes. Então, por exemplo, você não pode usar uma toxina botulínica, um botox, para ficar menos enrugado. Sim. Se a mulher tem lá, né? Eu tinha uma colega na faculdade que o apelido dela era Xícara, porque ela tinha uma das orelhinhas assim. Né? Então, atingiu o Iago. Fazia muito mal para ela. E ela, né, andava sempre de faixinha, né? Tem colegas também que tinham uma mama pequena. Né? Eu falo, uma
discussões é que você não deveria expor um jovem saudável ou uma jovem saudável a um risco de saúde puramente por estética. Então a gente teria que acabar com tudo quanto era procedimento estético, por exemplo, lipoaspiração, prótese de mama, né? O que é engraçado é que existe uma certa dualidade, parece que um tipo de estética é permitido e a outra não. Mas em termos conceituais é a mesma coisa. Ninguém vira para uma menina que tem as mamas pequenas e fala, olha, a sua mãe tem a mama pequena, a sua família é assim, né? Você tem o corpo mais miudinho. Você colocar uma mama grande vai ficar meio desproporcional, né? Ah, você não está com uma autoestima boa, você precisa fazer terapia, né? Ah, estuda mais que você consegue um bom emprego. Ninguém fala isso. Uhum. Mas se você tem o franguinho, né, o chassi de grilo, né, o menino magrelinho, que ele quer ficar mais forte, ele quase que tem problema psiquiátrico, né, porque ele tem problema de autoimagem, de autoestima, que ele deveria, né, fazer um esporte, pensar em ser saudável, né, que isso aí não é saudável. Então, assim, a gente tem eu brinco, né, que o pau que bate em Chico não bate em Francisco da mesma forma. A gente tem realmente um preconceito com relação a essa questão de massa muscular. Então, eu vejo assim, olha, submeter uma jovem a uma lipoaspiração, uma prótese de mama, ela precisa passar por uma anestesia geral. Uhum. Ela precisa sobreviver à anestesia geral, eventualmente ficar internada, tem potenciais complicações, existem riscos desse procedimento. Não é que não é para fazer, mas é que existem riscos, assim como eu usar um hormônio para estética também. Então existem riscos que são associados. Nenhuma prática, nenhum medicamento é isento de risco, né? As pessoas falam, mas isso não é seguro fazer. Eu falo, gente, mas o que é seguro? Se você entender que o seguro é 100% de isenção da possibilidade de um risco, nada. Nem tomar 2 scoops de whey protein, porque pode te dar uma dor de barriga ali. Então, assim, existe uma certa dualidade. Quando que essa pessoa deveria procurar, por exemplo, um esteroide anabólico? Quando ela estivesse fazendo tudo direito, né? O que, convenhamos... O que é tudo direito? De mais de 15 anos de atendimento, acho que de 95% das pessoas que adentraram a minha porta e sentaram na cadeira da frente falando assim, eu quero usar hormônio, né, não era hora, porque tinha coisa para consertar. Né? O sono precisa estar direito. Tá. Não adianta ficar hormonizando ou colocando uma gasolina azul num fusquinha velho. Né? Então, eu tenho a parte de nutrição. Muita gente, né, eu sou super autodidata, polímata, né, vou buscando conhecimento, mas eu tenho certeza que eu não consigo construir ponte assim como um engenheiro, por mais que eu estude sobre construir pontes. Então, ver um treino, né, treinar com um personal é muito diferente. Nossa. De você ver um treino, montar o seu próprio treino, treinar sozinho ou com um amigo ou com um profissional do seu lado. Sim. Né? Mas nem todo mundo pode. Sim, mas talvez você possa pagar pelo menos uma sessão para esse personal, montar o seu treino, ver como você treina e daqui a 1 mês, 2 meses você paga outra sessão para ele. Então, existem jeitos, né? E a gente sempre tem uma desculpinha para não fazer o que precisa. Comer bastante para crescer é um super trabalho. Eu acho que é mais difícil do que fazer dieta para emagrecer. Nossa. Porque quando você precisa ficar sem comer, você toma uma Coca Zero, você come gelatina, você toma Clyde, você masca chiclete, você faz um monte de coisas para conseguir sobreviver. E quando você está diante na sua frente de uma marmita que tem 500 gramas de comida, você está com comida até a tampa e você fala, bom, eu tenho que comer essa aqui e daqui a 2 horas eu tenho que comer aquela outra. Ai, gente, eu ia falar, eu queria viver esse sonho. Não dá. Muita gente bate isso no liquidificador. Então não é uma tarefa simples, é bem árduo de você conseguir fazer. Claro que hoje a gente tem facilidades como um suplemento, né, um hipercalórico, mas mesmo assim é muito difícil de você manter. Quanto que eu tenho que fazer de dieta? Todas as refeições. Quanto que eu posso furar da dieta? 1, 2 na semana? O mínimo talvez. Possível. O mínimo possível. Né? Então eu sempre brinco, eu falo assim, olha, se você fizer, né, se a gente dividir as refeições do dia, café da manhã, almoço no meio e a janta. O lanche no meio da tarde, no final da tarde, para muitas pessoas um pré-treino, a janta e a ceia. Eu tenho 7 refeições. E eu tenho 7 dias. Eu tenho 49 refeições. É muito, se tu for olhar para isso. São 49 refeições na semana. Né? A ideia é, se eu furar dessas dietas, dessas 49 refeições, 7, eu posso desgraçar minha dieta.
Com 7 eu já desgraço minha dieta. Por quê? Significa dizer que de segunda até sábado eu fiz todas as 7 refeições perfeitas e domingo eu saí da dieta, todas as refeições. Mas significa dizer que de segunda até domingo eu faria todas as 6 primeiras refeições e à noite eu como pizza com sorvete. Em termos matemáticos, é exatamente a mesma quantidade, fica mais fácil. Então, assim, as pessoas têm, né? Ah, não, mas no final de semana eu solto um pouquinho. Eu falo, cuidado. Cuidado, era isso que me sabotava. Cuidado, porque às vezes uma caipirinha, dependendo do que você tiver ali, tem 300, 350 calorias, né? Ninguém toma uma caipirinha com salada, né? Geralmente é com uma outra coisa mais calórica também. Só que às vezes você não toma uma, você toma 2. E quando você vai ver, numa sentadinha ali com os amigos, foi 1.500 calorias. O que traduz que você fez ali 1 hora de exercício, gastou durante 5 dias... 1.500 calorias. Naquela cara, sentada você acabou com tudo isso. É depressivo. Então. Se fosse tão simples assim, né? Todo mundo tirava a camisa na rua e todo mundo ia ser seco, né? Rasgado, ia ser um corpo muito bonito, né? Porque é difícil mesmo. Eu acho muito difícil. Eu falo para as pessoas, né? Até hoje eu me melhoro todos os dias. Sim. Só que eu percebo que as pessoas também não têm noção, por exemplo. Para mim, todo mundo tinha que ter uma balança em casa para pesar a comida. Exato. E entender quantas gramas tem de frango, quantas gramas tem de arroz e quantas gramas... Porque assim... Tu falou que comer é muito difícil, mas eu aposto que a maioria das mulheres, eu falo por mim, eu falo assim, eu prefiro ser a que tem que comer muito do que a que tem que passar fome. Porque a mulher, ela fica no Glite, ela fica na gelatina zero, ela toma o suco não sei das quantas, ela quer inventar o chá da Herbalife, ela quer fazer tudo para ser magra. Pro homem, geralmente ele tem que comer testosterona, metabolismo. Só que aí quando a gente vai para esse uso desses hormônios, existem os colaterais femininos e masculinos. Sim. Assim. Pensando primeiro nas mulheres, o que a mulher pode esperar de colateral e sempre vai acontecer? Não. O hormônio, ele chama esteroide, porque ele é o esteroidal na sua forma química ali, parece com a nossa molécula do colesterol, né? A nossa produção de testosterona vem do colesterol, então ele tem essa forma que a gente chama de esteroidal da química. Esteroide anabólico, que é para promover o crescimento, e androgênico. O androgênico é para desenvolver caráter sexual secundário masculino. Então é masculinizante, né? Então o esteroide, ao mesmo tempo que ele promove crescimento muscular, ele masculiniza. Então para o homem isso não é muito problema. O homem eventualmente pode cair mais o cabelo, eventualmente pode engrossar um pouquinho a voz, né? Mas ele não vai sentir tantos efeitos androgênicos, porque ele já tem na sua base, desde a sua adolescência, ele já está acostumado a lidar com níveis de hormônio masculino maior. A mulher não. A mulher não. Então, qualquer quantidade pode ser androgenizante para a mulher, né? Então, quanto mais tempo se usa e maior a quantidade, maior o risco de acontecer. Existem várias classes de medicamentos, né, desses esteroides anabólicos que podem ser mais ou menos perigosos. Então, esteroides, por exemplo, que têm uma maior capacidade anabólica e uma menor capacidade androgênica, para mulheres pode ser mais benéfico. E aí a gente pode citar aí a oxandrolona, a oximetolona, o decanoato de nandrolona, que são medicamentos que quando eu vou avaliar aonde eles foram estudados, foi em população, foram em crianças, em mulheres, em idosos, né? Onde eles foram propostos realmente para a medicina por essa característica menos danosa. Agora, se eu der testosterona diretamente para a mulher, a testosterona na reposição, né, ou quando a gente vai lidar com a síndrome do desejo sexual hipoativo da mulher, é pouquinho. É bem pouquinho. Sim. Porque quanto maior, é muito androgênico para a mulher, né? Então, não é uma que... E cada um tem um jeito diferente de responder. Então, tem mulheres que com uma pequena quantidade, o cabelo já cai, já gera mais acne, né? Pode ter hipertrofia do clitóris, pode aumentar demais a libido. E tem mulher que não. Tem mulher que tem, por exemplo, os lábios vaginais com mais gordura, o clitóris está escondidinho. Quando ele androgeniza um pouco, ele cresce um pouquinho, melhora a fricção no ato sexual. Essa mulher ela fica feliz da vida. É um efeito colateral que, na verdade, para ela foi benéfico. Tem mulher que tem a pele muito seca. E o aumento da produção de oleosidade, ela fala, nossa, melhorou minha pele. Só que para quem já tem a pele oleosa, pode dar um efeito colateral. Então, o colateral vai ser muito individualizado
né? Sim, mas assim, as mulheres, porque eu vejo que chega um limite que a mulher também vai perdendo o senso de... até de estética feminina. Sim. E ela vai ficando gigante e a gente já vai vendo aquele trapézio gigante, o braço gigante, as costas gigante, a voz que mudou. E ela tá se achando linda. É uma distorção de imagem dela, dessa visão dessa mulher muito gata, que talvez ela esteja se achando a gostosona da academia e ela nunca foi. Ou tu acha que ela vai se acostumando tanto com aquilo, ou que ela tá num ambiente que vai agregando e cada vez mais ela quer viver aquele mood dela de nossa, eu tô muito linda, tô arrasando. Só que ninguém contou pra ela que não. Eu costumo brincar, eu sou filho de pais que são professores de educação física, eu cresci dentro de academia, né? Academia é o lugar onde tem mais gente zoada das ideias por metro cúbico de espaço. Como assim? Né? Mais gente zoada das ideias. As pessoas mais problemáticas do mundo você encontra na academia. Por quê? Porque geralmente é a menina que às vezes está com sobrepeso, que tomou um fora do namorado, é aquele cara mais velho que acabou de se separar, que está querendo paquerar na academia, né? É o menino que é mais inseguro, que está indo na academia para ficar gigante, né? Para conseguir sobressair. Enfim, tem de tudo dentro da academia, né? Tem o idoso que vai lá para socializar, quer ficar conversando, né? Porque ele não tem amigo em casa. Então, tem muita coisa disso dentro da academia. E é um ambiente, obviamente, o exercício para você promover saúde, mas tem um ambiente onde você tem pessoas ali estudando o comportamento de mulheres que vão para o abuso de esteroide anabólico. Existe quase sempre uma história pregressa de ter sofrido algum tipo de violência. Violência física, violência sexual, né? Então, existe uma grande parcela das mulheres que vão abusar de esteroide anabólico, que elas têm antecedentes também, né? Se a gente partir para a parte da psicologia, e eu não sou psicólogo, né? Mas do entender do porquê dessa necessidade de ficar tão grande, né? Do porquê dessa necessidade de fazer isso. Eu não sou contra, né? Cada um acha bonito o corpo mais ou menos estético, maior ou menor, enfim. Mas qual é a motivação dela para mudar isso? Não é pura e simplesmente, não, porque eu acho bonito. Não é só isso, geralmente tem outras coisas que estão envolvidas, talvez a coisa seja um pouco mais profunda. O usuário, a pessoa que vai abusar de esteroide anabólico, ela tem uma série de comportamentos. A gente observa em todos os estudos, eu já fiz pesquisa com isso também, né, dos antecedentes. Então, tem antecedente de um mau desempenho na vida, né, o shape... É um validador, né, de disciplina. Geralmente é um trampolim de ascensão social. Né? Então, a pessoa que era menos provida socialmente, financeiramente, ela tem um corpo muito grande, ela ganha um patrocínio, daqui a pouco ela está ficando famosa ali no Instagram, ela fez uma educação física, ela abriu uma consultoria de atletas, né? E isso é uma forma de ascensão social muito grande, né? Então, tem outras coisas. Então, por que a pessoa vai procurar, às vezes, esteroide de maneira abusiva? Porque ela tem história de violência em casa, porque ela tem... aí tem um monte, né? Desde status de imigrante, baixa escolaridade, uma série de coisas ali, impulsividade. Quem usa esteroide tem mais suicídio. Tem, porque ele é impulsivo. Caraca, eu não sabia dessa. A gente não dá para classificar como normal uma pessoa que vai colocar a sua saúde na mão de alguém que não é da área da saúde. Né? Para gerir o seu ciclo de esteroide. E eu vou comprar o medicamento onde? Na farmácia? Não, eu vou comprar de um contato do cara que eu conheço na academia. Que eu não sei de onde vem, a gente tem aí várias histórias, né? Que é feito no apartamento lá na Zona Norte, enfim. Ou vem de contrabando. Usar em grandíssima quantidade e com um monte de outras coisas associadas e de uma maneira ininterrupta. Isso não é normal, né? Uma pessoa em sã consciência vai falar, peraí, isso aqui não tá certo, né? E o corpo se acostuma com a dosagem e tu tem que aumentar, por exemplo, essa mulher, ela buscou primeiro oxandrolona, depois ela descobriu uma outra coisa, geralmente a tendência é sempre aumentar a dose, ou existe um ideal que ela para? Isso é uma questão muito, muito interessante, né? Como classe de drogas, se eu for colocar do ponto de vista técnico, se o esteroide vicia, não, ele não vicia. Quando que eu tenho vício de uma substância? É quando eu tenho tolerância, eu preciso usar cada vez mais dose, porque meu organismo acostuma, então cada vez eu uso mais. E eu tenho abstinência. Quando eu tiro essa droga, eu tenho vários sintomas. É muito comum o alcoolismo, o tabagismo, né? A cocaína. Então quando eu tiro essa substância, eu tenho uma série de sinais e sintomas de saúde. O esteroide, classicamente, ele não faz isso como classe de drogas. O que acontece é a pessoa tinha uma vida meio ruim,
e ela usou o esteroide, teve essa ascensão e teve uma série de outras consequências positivas na sua vida, até de conseguir um trabalho, um emprego, né, um patrocínio, e ela não vai querer deixar de usar. Não é o vício, é porque ela não quer voluntariamente, eventualmente, fazer isso, né? Então, o esteroide ele não tem essa característica, né? As pessoas acabam procurando mais quantidade justamente talvez pela sua impulsividade e pela sua insatisfação anterior, né? E digamos que essa mulher chegou lá com o bração, tá gostosona, mas ela chegou na fase da vida dela que ela tá se odiando e ela quer voltar. Ela consegue mudar essa voz rouca ou ela consegue perder essas características ou depois que uma vez conquistou aquilo, não volta mais? Olha, alguns efeitos androgênicos, como por exemplo, cair o cabelo, engrossar a voz, o aumento do clitóris, eles podem regredir, mas talvez eles não regridam totalmente. Então, uma vez que a sua voz diminuiu a tonalidade da voz, né, você engrossou mais a voz, pode ser que ela regrida. Mas geralmente vai ficar com aquela voz de Pato Donald, né? Vai ficar com a voz meio esquisita. Então, quanto mais volume de esteroides você utilizar, e aí de novo, né, não tem como a gente saber, olha, para você vai acontecer e para você não vai. Eu teria que saber quanto de receptores adequadamente cada um tem em cada lugar. Pode ser que para mim caia muito cabelo, porque eu tenho muito receptor aqui. Mas para outra pessoa não cai o cabelo nada, porque ela não tem ali, né? Então a gente fala que é meio que um tiro no escuro, né? Você não sabe exatamente o que vai dar. Então é por isso que na terapêutica, né, usar o esteroide na clínica médica, a gente vai dar a menor dose possível que seja eficaz para aquilo que eu quero, ganhar massa muscular, por exemplo, né? Então é por isso que começar com altas doses, como a galera faz, é horrível, né? Geralmente vai dar efeitos colaterais. Uma dúvida que me veio agora também é, depois que eu tirei, aquele corpo ele não vai se manter e ele não vai existir, eu consigo segurar aquele corpo e por algum tempo manter através de exercício físico, não sei. E o hormônio, a droga, ela sai do meu corpo depois de anos? Ou ela permanece, ela treinou o metabolismo, me deu uma percepção de massa, um ganho de massa acima do normal? Eu volto a ser uma pessoa normal depois de um tempo ou não? Existe isso? Existe, né? A gente, é claro, quando você está dando um esteroide anabólico, eu brinco sempre, né? E tem vários estudos importantes que falam que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 não é igual a 2. Se eu juntar o treino, a musculação com o esteroide anabólico, eu não tenho um efeito somado, eu tenho um efeito aditivo, né? Então, por quê? Porque se eu estiver usando o esteroide anabólico, eu vou treinar em maior intensidade, eu vou recuperar mais rápido, né? Então, é o treino e o esteroide potencializa essas adaptações, então eu tenho esse 1 mais 1 é igual a 3. Então, obviamente que se eu tirar isso, a minha velocidade de progressão não vai ser a mesma. A minha capacidade de hipertrofia não vai ser a mesma, né? Agora, se eu parar de usar, a droga sai do meu corpo? Sai, é uma questão de tempo, né? Que anos? Passou 5 anos, eu já não tenho mais nada. Às vezes não. Por exemplo, a meia-vida de uma oxandrolona aí é 8 horas. Então eu passo algumas meias-vidas, ou seja, de 8 em 8 horas, eu falo, olha, dali 2, 3 meses você não consegue nem mais detectar a oxandrolona num teste efeito no meu corpo. Antidoping, não. Você atinge uma concentração, ela vai sendo, né? Se a droga entrou no seu corpo, o seu fígado ali vai metabolizando, o seu rim vai excretando ela, e aí você vai diminuindo essa concentração, né? Significa, por exemplo, se você toma um medicamento para dor, uma dipirona, pode ser que daqui a X horas não faz mais efeito. Aí você teria que dar uma outra dose. Então, pode ser que eu consiga detectar a dipirona 3 dias depois. Mas ela já não está mais fazendo efeito ali, né? Então, eu consigo tirar isso. E acontece esse organismo, se você parar de treinar, né? Assim como se você não treinava, passou a treinar, o seu corpo ele é plástico, ele vai se adaptar a isso, né? Se você parar de treinar é a mesma coisa. E é muito comum, né? As pessoas tendem a ignorar o fato de que falar, olha, tá vendo? Olha lá, perdeu tudo. Usou esteroide, perdeu tudo. Perdeu tudo. Se você tinha um corpo X, você colocou um esteroide lá junto. E você mudou para um corpo Y, muito bom. E agora você tirou o esteroide e você perdeu tudo e está pior do que estava antes, tem alguma coisa errada. Será que você não conseguiu reter nada do que você ganhou? É porque geralmente, né, tem muito esses casos de praia, balada, carnaval, tem um cruzeiro no final do ano, quero tirar uma foto do casamento, porque ele quer fazer só durante aquele período e aí depois ele para. Total, quer ficar gostoso na balada. E o fisiculturista, ele tem essa mentalidade diferente, que é a constância.
constância, né? É a constância. Eu sempre brinco, né? E cito um paciente meu muito querido, né, que uma vez eu lembro, assim, a gente ri assim e fala sobre isso até hoje, né? Uma vez eu perguntei para ele, eu falei, e aí? Ele chama Gustavo. Eu falei, e aí, Gu, como é que tá a dieta? Não, doutor, 100%. Eu falei, 100%? Eu vi ele depois de 2 meses, acho. Fordo. 100%? Ele, não, 100%. Não, uns 95%. Eu falei, pô, Gu, tá furando a dieta? Ele, não, foi aniversário da minha namorada, daí eu comi 2 pedaços de pizza. Cara, esse cara voltou 2 meses depois e ele furou uma refeição. Nossa. Então é óbvio que a progressão dele, né, foi muito bacana durante esse período de acompanhamento, né? Então a mentalidade realmente ela é muito diferente, né? Pra mim a mentalidade é tudo, Sim. assim. Mas a gente falou dos efeitos colaterais na mulher. E aí no homem tu falou que isso acontece menos. O que esperar nos homens? Olha... Ou qual dosagem? É hiperdosagem? O que acontece com o homem, então? Já que ele tem essa tendência, até uma fala genética, de se ajudar. Quando você tem uma concentração de testosterona, que geralmente nos exames do homem vai por perto de 300 a 900, mais ou menos isso, para baixo de 300 eu começo a ter sintomas. Perda da libido, a capacidade de ereção, perde massa muscular, o humor fica depressivo, tem um monte de coisas ruins, né? Do hipogonadismo, do baixo nível de testosterona. Se eu subo para cima de 900, apesar de eu ganhar mais massa muscular, eu posso ter mais irritabilidade, né? Se a testosterona subir demais, eu vou gerar uma inibição, meu cérebro percebe que tem hormônio demais, né? Ele vai falar, opa, tem muita testosterona aqui. Aí o testículo fala, não fui eu. Ele vai falar, então para de produzir. E aí você atrofia os seus mecanismos de produção natural de hormônio, então pode gerar uma infertilidade, às vezes temporária, às vezes permanente, se for durante, né, anos e anos a fio. O esteroide ele pode bagunçar o perfil lipídico, então altera o colesterol. Né? A testosterona ela estimula a produção de células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos. Então, quanto mais glóbulos vermelhos eu tiver, mais o meu sangue pode ficar viscoso e mais eu posso ter um problema, por exemplo, de uma trombose. Né? Lembrar também que o coração é músculo. Né? E músculo tem receptor. Verdade. Então, quanto maior a dosagem, maior potencialmente é isso. Quanto maior eu for, mais trabalho meu coração tem para bombear, né? Mas então, esteticamente falando, quando eu olho para um homem, eu consigo ver da forma como eu olho para uma mulher? Como assim? Alterações, por exemplo, sei lá, talvez o trapézio é uma coisa que eu olho muito, trapézio. Geralmente são locais onde a gente tem mais receptores, O que o homem, que tu olha para aquele cara e fala assim, ixi, usou demais. Isso daí é alteração que chega a ser feio, por exemplo, na mulher, porque a mulher ela começa a ficar quadrada. A testosterona geralmente ela promove uma certa absorção dessa gordura de bichar. Então a pele fica mais riscada, né? Aquele sorriso do surfista, sabe? Que a pele está mais ressecada, sem muita gordura. Então ele fica com essa parte aqui. Então geralmente ele tem uma aparência um pouco mais envelhecida. Como a gente tem, né, que chama alopécia androgenética, ou seja, é a queda de cabelo do padrão masculino, se eu tenho um excesso de testosterona, eu posso facilitar essa queda. Então também é muito comum você observar mais calvos ou gente com menos cabelo dentre os fisiculturistas, né? Eu posso ter alterações por um excesso de estrogênio, a ginecomastia. Né? Então, algumas características, né? E uma pessoa que realmente é muito grande, né? Você pode eventualmente suspeitar. Que também é feio, pelo amor de Deus. Né? O homem, ele também perde a noção, cara. O homem, ele começa a ficar muito grande e fala assim, alguém precisa te avisar. É igual a mulher. Mas eu queria falar de um tema, aproveitando, que bate de encontro com isso, que é a fertilidade. Porque a gente fala muito da fertilidade da mulher em relação a isso. Só que as pessoas também esquecem de falar da fertilidade do homem, porque ele também é responsável por gerar filhos e etc. Falando da mulher que usa anabolizantes, ela consegue ter uma fertilidade boa ao longo da vida? Consegue. A fertilidade vai atuar de maneira diferente do homem e da mulher. Né? O homem ele tem uma dificuldade maior. Quando eu uso um hormônio, eu vou causar uma inibição do eixo que é muito mais visível no homem, por exemplo, na concentração de espermatozoides. Né? Uma coisa muito importante ao longo das últimas décadas, dos últimos 50 anos, eu venho diminuindo progressivamente os níveis de espermatozoide e a qualidade desses espermatozoides, por uma série de fatores. Da vida moderna, por exemplo. Né? Desde poluição, estresse, falta de sono,
enfim, né, a gente fica sentado, coloca lá, né, uma calça, fica sentado o dia inteiro ali, o aumento da temperatura pode dar isso. Então tem uma série de fatores vem contribuindo para que há 50 anos atrás os níveis e qualidade espermática era muito maior do que é hoje. Então, antes de decidir usar o esteroide, era bom avaliar como está a fertilidade. Porque pode ser que já é ruim agora, nesse momento. Caraca, bom E aí ponto. você vai usar, vai piorar. E aí quando você for olhar lá na frente, onde já usou e tá horrível, será que já estava ruim ou não? Eu não tenho parâmetro mais. Então, isso é uma questão importante, porque embora eu tenha vários medicamentos ou tratamentos que eu possa melhorar a fertilidade, pode ser que isso não seja suficiente. E muita gente jovem, como a gente falou, né, dos seus 16, 18, 20, até 25 anos, fala, eu não quero ter filho. Só que às vezes quando você está com 35, você conhece a mulher da sua vida. E aí você decide ter filho e você usou 10 anos seguidos de esteroide anabólico em alta dose, gerou uma atrofia testicular e você pode eventualmente ter dificuldades ou ter que gastar aí um dinheiro muito grande para fazer tratamentos para recuperar a fertilidade. Então, para os meninos, discutir isso sobre a fertilidade, por mais que não tenha isso, né, claro, não quero ter filho. Eu não acho que o homem nem pensa, pra ser bem sincero. Eu acho que ele nem pensa nesse eu não quero ter filho. Eu acho que ele acha que ele vai ser Super-homem pro o resto da vida. super-homem pro resto da vida. Eu acho que ele não tem essa noção. Eu acho não. Eu olho pro homem e eu vejo que a maioria só vira pai depois que nasce. Porque os 9 meses da mulher, ele não tem nem noção, assim. E as mulheres também precisam tomar cuidado com a fertilidade. Você pega, por exemplo, alguns hormônios, né? Por exemplo, vamos supor aí uma oxandrolona, né? Bem conhecida. Ela pode inibir a menstruação, porque ela altera os hormônios. Mas essa menina não deixou de ovular. Então ela pode ficar grávida, mesmo ela tomando pode ficar oxandrolona. grávida, mesmo tomando oxandrolona e mesmo sem menstruação? E olha o perigo, né? Geralmente a oxandrolona, que é um esteroide anabólico androgênico, pode aumentar a libido. Aí aumenta a libido, aumenta a vontade de relação sexual. Então ela acaba tendo mais relação sexual, se aumenta mais ainda a probabilidade disso, né? Então há que sempre se tomar cuidado, né? No uso de esteroide anabólico feminino também, de ter essas orientações adequadas, né? Mas para a mulher a fertilidade no longo prazo é afetada? Não. Ela perde fertilidade se ela usa hormônio por muito tempo ou só em altas doses? Geralmente em altas doses e períodos prolongados, né? Não tem uma alteração, porque a mulher não tem o mesmo eixo de produção como é o homem, né? Então quando você tira o hormônio, a oxandrolona, a testosterona, ele tem um funcionamento que não depende desses níveis. Já o homem, eu preciso voltar a estimular esse eixo de uma maneira mais proeminente, né? Então geralmente o homem que tá ferrado. Ele tá mais ferrado do que a mulher nesse sentido. Boa. E aí eu queria que tu me falasse um pouco também sobre a importância da influência, porque hoje tu cria conteúdo. Super, assim, eu vejo que tu tem uma influência muito grande, tu traz um conteúdo até técnico pra galera entender. O que tu vê que a responsabilidade hoje, principalmente da área de wellness e saúde, porque eu falo assim, parece que saúde virou um pouco baixaria pra tudo, porque tudo é wellness e hoje tá super na moda. Eu acho que mais na moda ainda do que aquela vida de ostentação, que era o cara da lancha e do jato e do não sei o quê. Agora é ser altamente produtivo, acordar cedo, 4 da manhã, banheira de gelo. E as pessoas conseguem vender wellness muito mais até que fármacos, hoje em dia. Por conta de tira receita, compra aqui da amiga. Como que tu vê essa influência hoje da internet e a responsabilidade da saúde? Porque as pessoas sabem como engajar. A gente sabe como engajar. Sim, e como fazer um vídeo para chamar a atenção. E eu vejo que saúde é muito fácil vender. Como que tu olha isso? Na verdade, é a ideia de saúde, né? Porque eu acho que as pessoas estão mais doentes do que elas estão com saúde. Essa é a minha impressão. A gente vive hoje numa sociedade de alta performance, né? Então eu gosto de brincar com isso. Quanto tempo por dia você precisa dedicar do seu dia para você ser uma boa mãe? Quanto tempo por dia você precisa dedicar do seu dia para você ser uma empresária bem-sucedida? Quanto tempo por dia você precisa dedicar para que você tenha um corpo adequado e saudável, esteticamente bonito, né? Entre academia, nutrição, tudo isso. Quanto tempo, e a gente vai brincar de quanto tempo precisa para cada coisa que a gente gostaria de ter, porque hoje a gente precisa, né? Ser bom pai, ser bom filho, ser
bom amigo, né? Você precisa ter horários de lazer, frequentar teatros, cinemas, você precisa ter uma cultura bacana, você precisa ler livros, né? Você precisa descansar também. Afinal de contas, você precisa trabalhar pra caramba, você precisa... Gente, você precisa de tanta De coisa tudo. que se você for computar o quanto que seria necessário para você ser bom, minimamente bom naquela coisa, no seu dia, não vai fechar a conta. Então a gente vai ter que assumir a mediocridade em algumas coisas da nossa vida. Eu sou muito bom aqui na estética. Meu corpo é muito legal. Só que eu não tenho tempo muito de ler tanto. Né? Então eu vou ter que assumir isso. E pra gente é muito ruim, porque eu tenho hoje uma sociedade de superexposição. Então o que a gente vê na rede social são recortes. Você posta quando você tá chorando? Não posta, né? A não sei que seja para engajamento, mas a maioria das pessoas não posta os seus fracassos. Então você vê o recorte de um sendo bem sucedido como mãe, o recorte de outro sendo bem sucedido com o corpo, o recorte do outro sendo bem sucedido como empresário. Né? E aí você tem vários desses recortes, e a gente tem várias esferas na nossa vida, e a gente está sempre devendo alguma coisa. Né? Então, essa questão também, né, de acorde às 5 horas da manhã depende muito do cronotipo das pessoas. Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais matutinas. Né? Acorda de manhã, eu falo, gente, não fala comigo, por favor. Eu preciso acordar primeiro, né? E é muito assim, aí você acorda, e a pessoa tá do seu lado, e a pessoa já tá com aquela energia, você fala, meu Deus, né? Deixa eu acordar primeiro. E tem gente que, né, das 7, 8 horas da noite tá desligando, e eu falo, nossa, que delícia, que silêncio. Sim. Não tem mensagem, não tem e-mail, né? Agora eu vou estudar, fazer as minhas coisas. Então, cada um vai ter um jeito ali, né? E a gente tem muito regrismo, né? Pra gente não usar uma palavra feia, mas a pessoa fica ditando regra lá na rede social. Não, 5 horas da manhã. Gente, se eu acordar 5 horas da manhã, eu não sou ninguém. Eu consigo fazer isso por algum período, se eu tiver projetos específicos, mas no geral eu prefiro acordar um pouco mais tarde, 7 horas, 7h30, 8 horas, então eu não consigo. Então, que horário de treinar? Tem gente que gosta de treinar de manhã, tem gente que gosta de treinar à noite. Fala, não, eu prefiro sair do trabalho e aí eu vou me desestressar na academia. Tem gente que fala, olha, se eu deixar para ir no final do dia, eu tô tão cansado que eu não consigo treinar. Né? Então, minha cabeça não funciona. É. Mas eu falo isso para as pessoas porque assim, eu vejo que tu produz conteúdo muito bom e técnico, né? E muita gente vai pro lado de engajamento porque a gente sabe como é vender. Mas como escolher bons conteúdos hoje, por exemplo, principalmente quando a gente vai para a saúde? Como escolher a pessoa que a gente vai consumir conteúdo, não só por números ou visualizações? Olha, sem um conhecimento básico, né, acaba sendo até um pouco difícil, né, porque as pessoas são eloquentes, falam bem, né, e eu diria que tem várias coisas que são subliminares, né. Eu tá de terno, de gravata com gel no cabelo, com fonte, entendeu? Eu chego ali e falo assim, homem não deve usar bermuda. As pessoas acreditam. Acreditam, eu falo que é muito fácil convencer alguém. Você coloca lá uma pessoa com 30 outras ali, que são atores, e todo mundo acredita. E todo mundo acredita. Né? Ai, então você gente. fala com uma eloquência, só que tem várias coisas. Tem um relógio de 300 mil no pulso, né? Tem um físico bem desenvolvido, tem um queimado de sol, que você tem uma vida boa, né? Tem os seus stories sendo feitos numa casa muito bacana. Validadores sociais. Tem vários validadores ali, né? E na nossa sociedade, uma das coisas que mais valida realmente é o dinheiro, né? E aí você tem aquelas bobeiras, né? Do tipo assim, não, eu olho pro relógio da pessoa, entendeu? Se não tiver um relógio X, entendeu? Eu nem acredito no que ela tá falando. Eu falei, gente, mas as pessoas que mais ensinaram coisas valiosas da vida andavam lá de túnica e chinelo de dedo, né? Então, não é exatamente... Não aceite conselhos de quem não chegou onde você quer. Ah, quer dizer então que o meu oncologista precisa ter se curado do câncer para eu acreditar nele? Né? A gente leva para o exagero porque beira o bizarro, né? Algumas coisas. E a gente tende a olhar somente esses recortes, né? E a gente não sabe o que é, muitas vezes, a doença que tem no bastidor, né? Eu vejo que as pessoas estão muito perdidas por um senso de identidade porque a internet trouxe essa urgência de ser bem-sucedido, né? Todo mundo é bem-sucedido e bem feito. E rápido. E rápido, assim. Eu falo que até a gente que tem noção se cobra, às vezes, por uma visão de quem tá lá dentro, assim. E é fácil montar uma cena. Só que eu vejo que muitas coisas, assim, as pessoas deixam passar
para acelerar o processo da saúde, o que tu acha que falta hoje de essencial, que muita gente deixa passar para uma saúde básica? Qual que é o principal gatilho mental que hoje tu vê que a galera tá perdida? Não existe nenhuma pílula mágica que você vá tomar, nenhum medicamento que vá... desde que o mundo é mundo, né, o nosso organismo ele foi moldado para fazer movimento. Então, você não fazer movimento, né, ou você ficar parado, não é o nosso melhor funcionamento. Então, a primeira coisa é ter a consciência de que você precisa fazer atividade física. E muita gente fala, cara, eu não consigo tempo de 1 hora para academia. Mas você consegue subir e descer pela escada, não consegue? Ou no seu trabalho? Ou será que tem condição de você descer um ponto antes e você ir andando? Né? Então, será que no final de semana, 2 vezes por semana, você não consegue fazer uma atividade física no seu final de semana? E aí você junta mais um dia na sua semana e você fez atividade física 3 vezes por semana? Né? Então, falta um pouco, eu acho que dessa boa vontade. Né? A gente acha que você vai estalar o dedo, né? e as coisas vão acontecer. Então, comer direito, né? Dormir direito e fazer atividade física, esse é o básico que geralmente é negligenciado e outras coisas parece que tem mais importância, né? Tiraram isso da gente. Fazer atividade física é importante. Não, fazer atividade física não, mano. Não pode ser com qualquer tênis. Você precisa de um tênis X. Aí o tênis custa R$900. Aí não, aí a roupa precisa ter, porque se você se exercita no calor e tem o sol, aí você vai ressecar. Então precisa ser uma roupa térmica, porque né, a temperatura aumentada pode gerar prejuízos. Aí você precisa, se for um tempo X, você precisa se hidratar no meio. Então, olha, tem um suplemento que a recuperação é melhor. Quando você vai ver, é um monte de parafernália. Eu falo, virou pirâmide. A corrida virou pirâmide. Que você só precisava de um tênis qualquer É. para você fazer a sua atividade física e comer direito, comida, né? E a sua vida já ia ser muito melhor. E talvez não precisar disso. Se você puder colocar outras coisas, ótimo. Mas se você não puder, basta que a gente observe, né? Nos anos passados, né? Ao longo das últimas décadas e anos, que as pessoas faziam exercício em quaisquer condições e alguns suplementos nem sequer existiam. Né? Não estou te relegando, tirando a importância dos suplementos, mas a gente tem que ter bom senso. Né? Se der para a gente otimizar, melhor. É que nem eu falo um carro de Fórmula 1. Será que você precisa de toda a tecnologia de um carro de Fórmula 1 para andar na rua? Não precisa. Você precisa de um carro que não chova dentro, que minimamente possa ter aí eventualmente um ar-condicionado, que tenha as suas rodas e que funcione direito. Né? Você não precisa de um carro super tecnológico. Então, mas dá para ter. Então tá bom, vamos colocar. Né? Então, acho que o básico funciona e funciona muito bem. A gente não pode esquecer disso. Dito isso, então, se tu fosse escolher entre treino e dieta, porque todo mundo fala, treino ou dieta, qual o mais importante? O que é o mais importante? Se fosse escolher, deixando uma opção aqui. Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? O que é melhor, o treino ou a dieta? Para estética? Para a vida. Treino. Sempre treino? Atividade física. Você ser fisicamente ativo tem ampla comprovação científica, inclusive, né, de que você evita muitas doenças. Né? E geralmente quem faz mais atividade física tem uma maior qualidade de vida e faz escolhas mais saudáveis. Fato. Né? Você não fala, nossa, terminei agora de fazer 10 quilômetros aqui, nossa, eu tô afim de comer aqui um McDonald's aqui, né? Nada contra o McDonald's, mas assim, eu tô afim de comer um fast food qualquer, ou coisas que são realmente ali porcarias, vamos dizer assim, né? Não chamando qualquer coisa de porcaria, mas são coisas que são ultracalóricas ou alimentos de baixa densidade nutricional. Dificilmente você vai fazer isso, né? Você vai querer comer coisas mais saudáveis. Então, manter-se fisicamente ativo, que é o que a gente observa no longevo. Você já viu quem já teve experiência de ter, né, pessoas por perto que passaram dos 100 anos? Essa pessoa geralmente ela é magrinha e ela come de tudo. Ela come pouco, mas ela come de tudo e geralmente ela não para quieta. Geralmente ela é fisicamente ativa. Dificilmente você vai ver alguém que é muito sedentário, que só vê televisão, ser muito longevo. Não vai. Gente que é obesa, fisiculturista, né? Não vai viver até essa idade mais jovem. Então, manter-se fisicamente ativo, né? A gente precisa colocar na ideia que a gente come para viver e não vive para comer. Né? Porque às vezes a gente dá uma importância e joga uma luz tão grande, né, em dieta, nutrição, suplemento, que a gente esquece que a vida é muito maior
do que uma comida simplesmente. Concordo, para algumas pessoas, às vezes, né, a vida tá tão ruim, né, que o prazer dela é só aquilo ali. É um escape né? emocional. Mas tá errado. Mas precisa, talvez, aí desenvolver outras coisas, porque a vida é muito bonita, né? É muito ampla, tem muita coisa ali pra gente colocar somente aquilo, né? Mas se eu tivesse que escolher, seja fisicamente ativo. Treino. Ótimo. Lucas, eu queria te agradecer porque o nosso tempo tá acabando, mas eu queria que tu deixasse um recado pra galera aqui, que é uma galera que quer ser fitness, que é fitness e que tá nesse caminho de performance, e as tuas redes sociais, como as pessoas podem te acessar, talvez te encontrar, porque a gente também tem muitos profissionais da saúde aqui. Bom, meu Instagram é Dr. Lucas Caseri, tem lá um monte de conteúdo, eu falo principalmente de relação a hormônios, né? Que é a minha praia maior de estudo atualmente. E uma dica procure se orientar, no sentido, a gente consome muito conteúdo na internet, mas às vezes são conteúdos rápidos, são conteúdos rasos e que no corte acaba não ficando, você não tem noção do todo, geralmente, né? Então, quanto mais você puder ser proativo em termos de buscar fontes de conhecimento, né? Vai para o YouTube. O YouTube é a melhor faculdade do mundo. Tudo que você quiser, que você pensou e tem uma ideia original na vida, calma, você não é tão inteligente assim porque alguém já gravou um vídeo sobre isso no YouTube. E você vai lá, vai digitar e vai ver. Então, às vezes os conteúdos são maiores, né? É uma rede que permite mais isso. Então, você tem ali, às vezes, aulas, não aulas, né? Que você precisa ver aula, mas assim, conteúdos que são um pouco maiores, explicam mais detalhadamente ali. Então, o que você for querer tomar, o esteroide anabólico, o suplemento que você quer, a dieta específica, tem tanta coisa legal no YouTube, né? E você pode aí ver. Saiba, né? Não existe muito caminho fácil. O caminho fácil é a ilusão. Na verdade é simples, eu falo para as pessoas, é simples. É que a galera complica demais, gente. A galera complica demais. Bom, e para vocês que estão aqui, gente, ele tem apenas 16 livros para vocês. Esse daqui eu já vou colocar aqui, ficou o convite para o Clube do Livro. Então ele está convidado para participar do nosso Clube do Livro. Obrigado. E eu te espero na próxima. Tá bom, muito obrigado, prazer estar aqui. Se você chegou até o final desse episódio, provavelmente você gostou. E tem muitos outros por aqui que podem transformar a sua vida. Eu te convido a pegar uma pipoca e já acompanhar o nosso perfil.